dia, minha amiga. Bem-vinda, boa semana para nós. Tudo bem, Cintia, uma ótima semana para você. Uma ótima semana para você que está sempre ligado aqui no nosso Bora. Vamos para aquele momento que a gente tanto gosta, para dar uma respirada, uma aliviada. Mas eu costumo me sentir um tanto quanto ingrata quando eu falo pra gente relaxar, dar uma aliviada, porque assim está a torcida do Vasco, diferentemente da torcida do Botafogo. Isso porque o Cruz Maltino venceu o Botafogo e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Cíntia, o placar foi magrinho, 1-0, o Verratti, o artilheiro, foi lá e fez o único gol da partida. Ele tem 6 gols no Campeonato Carioca e a partida aconteceu em São Januário, na casa do Vasco. O Botafogo até começou melhor, mas a gente sabe o que acontece, né? O time começa melhor, não aproveita, não converte, vai lá para a marca do pênalti, um pênalti bem marcado, um pênalti muito bobo, né? Às vezes até necessário se cometer o pênalti quando o jogo está mais pegado, está mais puxado, né? Mais difícil de administrar, mas não foi o caso. E aí Verratti fez o único gol da partida. O segundo tempo, Cíntia, foi para deixar o torcedor do Botafogo muito preocupado, porque o Vasco amassou o Botafogo. O Vasco atropelou o Botafogo. Poxa, Lívia, mas foi só 1-0. O Vasco sabe das suas limitações. É verdade que estava jogando em casa, mas esse Botafogo, mesmo na fase ruim, ainda é o campeão brasileiro. Ainda estamos falando do campeão da Libertadores. E o Botafogo precisa deixar mais do que ligado o sinal de alerta. O torcedor está cobrando muito o Textor. E aí, querido, precisamos de um técnico. Até porque acaba desvalorizando os seus jogadores numa campanha dessa. Os jogadores foram campeões ano passado, tinha um time tão encaixado, o Botafogo simplesmente não disputa mais nada no Campeonato Carioca. Ainda hoje a gente vai falar aqui sobre a classificação geral, os jogos da Semi, mas o Botafogo está numa situação muito ruim. Já o Vasco, jogando em casa, sabe, o Carille falou, olha, a gente sabe das nossas limitações, nós sabemos que estamos alguns passinhos atrás, mas estamos classificados. É isso. E nesse momento é o que de fato interessa. O torcedor do Vasco precisa comemorar sim, para depois, durante a semana, pensar nos próximos passos, no próximo confronto. E não deixa de ser um termômetro de alguma forma. A gente sabe que campeonatos estaduais são diferentes, né? No Rio a gente tem 4 grandes, né? Que estão aqui 2 grandes, inclusive, jogando. Você tem times menores. Então não deixa de ser um termômetro para a temporada mais dura que vai chegar, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O time do Botafogo perdeu peças importantes e sem técnico ainda com o campeão da Libertadores e do Brasileiro não dá, Pois né? é, né? E tem gente que gosta tanto de desmerecer o campeonato estadual. Exatamente. Ah, o campeonato do Carioca é fraco. Desculpa, não é. Não. E por sinal ainda é o campeonato mais charmoso do Brasil. Não é um campeonato fraco. E aí o torcedor fala, se está assim no campeonato estadual, que os clubes usam ali de uma pré-temporada mais difícil, né? Para se aperfeiçoar, fazer seu laboratório. Se está assim no Carioca, o que vem pela frente no campeonato, no ano do Botafogo? É para ficar preocupado, sim. Tem que cobrar sim. E ainda no Campeonato Carioca teve Fluminense contra o Bangu, que já não estava lá muito bem, mas olha, e vou te falar, Cíntia, foi um jogo assim, eu diria que um tanto quanto maluco, viu? Porque o Fluminense sofreu contra o já rebaixado Bangu, mas segue vivo no Carioca, tá, gente? O Fluminense acabou cumprindo a sua missão, venceu o Bangu por 3-2, com gols de Sanches, gol contra, Canóbio e Serna. Esse aí do Fluminense, o Serna, foi o único que passou batido das críticas, tá? Por sinal, gasta muita bola, joga muito. O resto do time do Fluminense precisa entrar na lista da crítica, sim. Poxa, Lívia, venceu e classificou. Não significa que tenha tido uma boa atuação. O time foi exatamente o mesmo time que venceu o Nova Iguaçu na semana passada, só que a atitude foi completamente diferente. Parecia outro time do Fluminense, tá? A equipe entrou em campo precisando vencer, precisando fazer saldo de gols para se classificar sem sustos. E aí você fala, mas teve susto? Teve, o placar foi 3-2. Do outro lado, gente, o Bangu, lanterna no Campeonato Carioca, não venceu uma única partida no campeonato, só havia feito 2 gols. E o que aconteceu ontem, Cíntia? Foi lá e fez 2 gols em cima do Fluminense. Então, assim, o Mano falou, tá feliz, tem que comemorar a classificação, sim, do Fluminense, mas sabe que a atuação foi muito pobre. E eu repito, o Bangu não venceu nenhum jogo, né? Chegou nesse momento do Campeonato Carioca só com 2 gols. Você acha que o torcedor do Bangu, com todo respeito, foi lá e falou assim, hoje no Maracanã nós vamos meter 2 gols no Fluminense? Às vezes nem não o torcedor do né? Bangu esperava, assim. O torcedor vai lá e faz seu papel, que é torcer, mas esperar mesmo?
não esperava. Então, tanto. Assim, o Fluminense, desde o ano passado, vem rateando, como a gente fala no bom português, vem catando cavaco. Lutou para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Lutou para não ser rebaixado, permaneceram com o Mano Menezes, que assumiu na temporada passada. Mas, olha, o trabalho tá suado. Exatamente, gente. Vamos correr atrás aí, porque o ano é longo. Ó, teve também emoção no Campeonato Paulista, né? Muita emoção, principalmente pro Palmeiras, tá? Foi um jogo repleto de emoções. Emoção e sofrimento, tá? O Palmeiras venceu o Mirassol e garantiu a vaga na fase decisiva do Paulistão. Eu repito, foi com emoção, foi com sofrimento. Palmeiras vence por 3-2, se classifica, mas olha, se classificou também porque o Verdão foi beneficiado pela derrota da Ponte e assim conseguiu se garantir lá nas quartas para enfrentar o São Bernardo. Já o Mirassol, esse aí já foi a campo, ó, tranquilo, classificado, só precisava incomodar, o Palmeiras incomodou. Isso porque o Palmeiras ficou 3 vezes à frente do marcador, superou o Mirassol, que foi buscar o empate nas 2 primeiras etapas. Flaco Lopes abriu o placar, mas Yuri Castilho acabou indo lá, empatando para dar aquela dose extra de sofrimento. Já no segundo tempo, ele, Rafael Veiga, recolocou o Palmeiras em vantagem, mas o Léo Gamalho falou, peraí, não vai ser fácil não, a gente já está classificado, eu quero te incomodar. No final do jogo, Cíntia, quando o relógio já marcava 41 minutos, o Alan, que saiu do banco de reservas, subiu para fazer o gol da classificação do Palmeiras. Aí que mora o perigo. Lá vem. Palmeiras, a gente sabe, é um time muito linear. Vem vencendo tudo nos últimos anos. É bem verdade que nos últimos anos o trabalho do Abel vem sendo muito criticado, mas ainda é um time muito vitorioso, que tem uma mentalidade de vitória, que já sentiram um gostinho, né? Sabe o que é bom. Então, assim, o Palmeiras avançou. É isso, e o Abel é sobre isso. Técnico, então, assim, né? Se tem oportunidade de matar e eliminar, faça, porque aí sempre tem um plano. Eu já disse que futebol tem dia que é noite, nem sempre o melhor vence. Lugar de justiça não é no futebol. Não mesmo. Então, assim, Palmeiras e Mirassol avançam para a próxima fase. E o Everton, um grande goleiro, né? Ele é um absurdo. Ele é um absurdo no que ele faz. E teve mais jogo. Teve mais jogo, teve mais gol, com direito a gol olímpico dele, Neymar. Provocaram o homem. O Neymar vem apanhando nos jogos, a marcação vem sendo muito grande em cima dele. O Santos venceu a Inter de Limeira e olha o gol que aconteceu. Teve direito a gol olímpico. Vamos curtir aí outros gols aqui no Bora Brasil. E sobre a Inter de Limeira, pode ser definida em 3 palavras: Neymar, Tiquinho e escanteio. No primeiro gol, o camisa 10 santista cruzou para o centroavante balançar as redes. Depois, daquele mesmo canto, Neymar resolveu bater direto e ampliou o placar com esse golaço olímpico. E 5 minutos depois, desta vez do outro lado, o craque encontrou Tiquinho Soares, mais uma vez, para fechar o placar em 3-0. Lutando por uma vaga nas quartas de final, a Ponte foi superada pelo Bragantino em Campinas. John abriu o placar para os visitantes. E Lucas Evangelista, de pênalti, deu números finais ao jogo que eliminou a Macaca e classificou o time de Bragança. Mesmo com o time repleto de reservas, o São Paulo bateu o São Bernardo sem maiores dificuldades. André Silva marcou 2 vezes no primeiro tempo. Fabrício Daniel diminuiu para o São Bernardo, mas Arboleda freou a reação e fechou o placar em 3-1. Mais uma vez, com o time reserva, o Corinthians recebeu o Guarani e saiu na frente com o Ángel Romero. O Timão, no entanto, desligou e acabou tomando a virada. Mas aí, Romero entrou em ação de novo para empatar a partida e garantir a melhor campanha geral para o Timão. Pela semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético venceu a Tombense mais uma vez. Rony marcou o segundo gol em 3 jogos pelo Galo. E Roger Carvalho, contra, ampliou a vantagem. O placar agregado de 4-0 leva o Atlético para a 19ª final consecutiva do Mineiro. Desde 2007, o Galo sempre chega à final da competição. Na outra semifinal, Cruzeiro e América empataram mais uma vez. O Coelho ainda teve chance de se classificar nos acréscimos do segundo tempo, mas Cássio agarrou a cobrança de Jonatas.
O resultado levou os times para a disputa de pênaltis. E aí, quem brilhou foi ele, Matheus Mendes, que defendeu a cobrança de William e viu Marlon, do Cruzeiro, chutar para fora. Já o Marlon, do América, fez o gol decisivo com muita calma e categoria. E Cruzeiro de fora, né? Andrei Matos, como é que ele tá se sentindo, nosso cruzeirense, que chega aqui para engrossar nosso couro, né? Ai, Cíntia, vou te contar, viu? Jogar com a América no Campeonato Mineiro tem sido um pesadelo, viu? Já são quase 12 jogos que o Cruzeiro não vence o América. 3 jogos esse ano, 3 empates em 1-1 e agora essa eliminação aí na semifinal. Levaram o nosso Gabigol pra quê? Pois é. O Gabigol perdeu 2 lances ontem, 2 gols na cara do Matheus Mendes. Andrei, meu amigo, depois você olha o WhatsApp que eu vou te mandar um vídeo justamente falando sobre isso. Não provoca a torcida do Flamengo,